Nos próximos dias 29 e 30 de outubro, você que é empreendedor tem um encontro marcado com o sucesso. Se você quer ter novas ideias para seu negócio ou quer saber como lucrar mais ou obter crédito de bancos para investir em sua empresa, venha participar da Conferência Amazônica de Empreendedorismo e Inovação, que vai ocorrer no SESI Clube do Trabalhador. Garanta já sua inscrição em uma de nossas palestras ou painéis e venha conhecer novas ideias, novos rumos e tendências de mercado para você trilhar o caminho do sucesso. Acesse www.sebrae.com.br/Amazonas ou ligue 0800 570 0800. Repetindo, sebrae.com.br/Amazonas ou ligue 0800 570 0800. A Conferência Amazônica de Empreendedorismo e Inovação no SESI Clube do Trabalhador, dias 29 e 30 de outubro, é uma realização do Sebrae e Loop Investimento. Agora são 8h04 na capital do Amazonas. Em Manaus está sendo realizado o 38º Simpósio dos Centros Binacionais, com a apresentação da Dissal, referência no mercado editorial. O evento tem o objetivo de mostrar as possibilidades das relações entre empresa e clientes por meio da língua estrangeira e os recursos tecnológicos. Está conosco aqui o professor Mauro Vieira e fala melhor sobre o simpósio. Já está ocorrendo. Bom dia. Bom dia, Jackson. Obrigado pela oportunidade. Sim, o simpósio começou ontem, vai até sábado. Temos 35 centros binacionais brasileiros em Manaus, participando dessa oportunidade de estreitar os laços com o cliente, com os alunos e repensar nossas práticas e prestação de serviços, que é sempre um calcanhar de Aquiles, é uma questão muito delicada, principalmente do brasileiro, no que tange a institutos de educação. Olha, o evento ainda tem possibilidade de participação? Temos participado, principalmente hoje à noite, nós temos em comemoração também os 350 anos da cidade, certo. Temos aberturas de 19 horas da nossa Galeria de Artes, da exposição do artista plástico Rui Machado, com a exposição Arte e Fatos, e essa atividade ela é aberta ao público, absolutamente grátis, né? É gratuita. Então, uma oportunidade de ver nossos espaços e participar também de mais uma dessas possibilidades de celebração dos 350 anos da cidade. Muito bem. E o simpósio, ele tem um público segmentado ou as pessoas podem participar dele de forma Ele é direta? Segmentado. O participante principal do simpósio, ele é um professor, ele é um gestor, um supervisor acadêmico, ele pode ser através de Manaus ou de um dos centros binacionais brasileiros. É só para esclarecer, um centro binacional, ele é uma instituição de ensino que tem relações estreitas com o Departamento de Estado americano. Certo. Existe uma chancela da Embaixada Americana no Brasil e não significa que eles são nossos donos ou que nós tenhamos que prestar algum tipo de satisfação. Simplesmente existe uma chancela e trocas educacionais de metodologia e de profissionais. Muito bem. E ele retorna à capital, né? Essa 38ª edição. Exatamente. Nós já tivemos uma edição em 2006, lá se vão muitos anos. E agora, em 2019, nós estamos com uma pegada de tecnologias educacionais do século XXI. Muito bom. E dessa mudança de prestação de serviços que, num tempo de total tecnologia, é muito comum se distanciar e ficar cada vez mais frio, e a gente entende que, muito pelo contrário, nós temos que estreitar o laço com o cliente, com o aluno e repensar as relações humanas. Olha, além disso, é importante, estamos diante de um polo industrial. Exatamente. Né? E o avanço também da participação nos mercados virtuais, startups, as moedas virtuais também. Bitcoins, que sempre vem à tona. Temos investidores próximos em bitcoins, né? Isso tudo vai estar dentro desse evento, com nomes consagrados até, com experiências. Com experiências. Nós temos a proposta de colocar para o participante do simpósio muito mais do que palestras com conteúdo, porque o conteúdo hoje em dia ele pode ser baixado, ele pode ser acessado. Certo. Então nós não temos mais o pensamento de conteúdo, temos pensamento de experiência, muito que bom. Você acabou de mencionar. Isso. Então conclui-se que, apesar de termos um polo fantástico, de termos toda essa possibilidade de falantes de língua estrangeira, de língua inglesa, o Brasil, infelizmente, ele ranqueia
muito baixo na América do Sul, na América Latina, no mundo, sem comentários. Então, nós estamos em péssima posição a nível de pessoas que têm algum controle da língua. É bom que fique claro também que quando a gente fala que a gente ranqueia muito lá embaixo, nós não estamos falando de pessoas que têm um inglês fluente. Sim. Nós estamos falando de pessoas que têm um inglês de leitura, um inglês de escrita, um inglês que talvez seja um inglês de um guia turístico, um motorista de ônibus que trabalha com turismo e assim por diante, um recepcionista de hotel. Infelizmente, no Brasil, esses números são baixíssimos. Muito distantes. Muito distantes. É um país com um potencial turístico enorme, muito latente ainda, infelizmente. Ele não é explorado, a totalidade que a gente sabe. E nos deixa muito frustrados saber que a mentalidade do cliente potencial é de que talvez ele não precise de uma língua estrangeira. O inglês é apenas um acidente de percurso que acabou se transformando numa língua comercial predominante, uma língua diplomática predominante. Vocês sabem, nós já tivemos o latim, já tivemos o francês, tomando conta de certos nichos, certas áreas, e atualmente já há muitas décadas é o inglês. Mesmo assim, existe uma resistência do brasileiro de se aventurar em uma língua estrangeira. Nossos amigos da América do Sul falam mais inglês do que o brasileiro. Pois é, eu ia fazer esse comparativo. Exatamente. O brasileiro, ele tem essa resistência. Isso é cultural? É cultural, provavelmente, porque nós estamos isolados. Nós somos uma ilha de língua portuguesa num mar de língua espanhola. Então, os falantes de língua espanhola, como Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, etc., eles estão irmanados. E eles sentem a necessidade de algo mais. Aqui, o país é muito grande, continental, nós não sentimos essa necessidade. É quase como se nós nos bastássemos. E nós temos uma concepção equivocada de que nós somos colonizados, e existe um imperialismo, e dizem que os Estados Unidos controlam, a Inglaterra já controlou uma grande parte do planeta. Mas não é bem assim. Na hora de colocar isso em prática e de se ter acesso a uma língua por algum motivo que seja comercial, por estudos, né? Você faz medicina, por exemplo, você tem N trabalhos e materiais que são em língua inglesa, a pessoa não tem o inglês, né? Então, em algum momento, ela deixou de ter, ela se voltou para o próprio umbigo e ela não teve a oportunidade de desenvolver uma outra língua. Perdeu tempo. Perdeu tempo. É possível. Você sabe que o IBEU está aqui há 63 anos na cidade, é um centro binacional, e nós temos a possibilidade de N pacotes de abordagens. Então, se a pessoa quer o inglês para mestrado... Quanto tempo? 63 anos. 63 anos. O Instituto Cultural Brasil. Não que eu esteja lá esse tempo, não, claro, né? Não, claro. Você chegou lá ano passado, né? Não, mas são assim, 63 anos de história. 63 anos Exatamente. De história. Completamos agora 63 e aí estamos indo. Centros binacionais brasileiros têm essa característica. Então, eles são instituições muito antigas. A mais antiga é o IBEU Rio de Janeiro, com 89 anos de existência. 89. E aí nós vamos em Salvador, Recife, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre. São instituições que têm um diferencial de qualidade. É claro que nós sabemos que o mercado tem... o sol atinge a todos no mercado. Sim. Né? E tem excelentes instituições de ensino de língua, mas... nós nos preocupamos com a experiência cultural e de aprendizado real do aluno. O simpósio busca maior entendimento das necessidades do cliente, compartilhando as melhores práticas do ensino em inglês as a global Excellent, language. as a global language. Very good. Olha só, Yeah. acertei um pouco. Acertou. Graças a Deus, Ótimo, tá com Jackson. receio de falar isso. Tô bem, já tô naquele percentual menor. É verdade. Né? Mas eu tenho muito orgulho da doutora Giovana, minha filha, ter formada no IBEU. Que maravilha, parabéns. Se formou no IBEU. Olha só, exatamente. tá vendo? Formando gerações. Formando gerações. Exatamente. Né? E com notas sempre altas. Que maravilha. Vai ver que ela foi até minha aluna. Foi. Eu já ia te falar isso. Agora, veja, a Dizal também estará presente com o stand apresentando seu vasto catálogo de produtos e serviços. Exatamente. A Dizal está lá, nossa parceira, viabilizando N possibilidades, inclusive da gente estar aqui hoje. Sim. E é uma possibilidade muito interessante porque nós temos editoras que são editoras quatrocentonas, como Cambridge,
Oxford e assim por diante. Mas existem características de editoras que são mais brasileiras mesmo e que fazem um trabalho fantástico. E a gente falando de prestação de serviços, a Dizal tem a condição de fazer um pós-venda excepcional. Porque o que acontece é Já que, ganhou. na hora de vender, vocês sabem disso. É muito fácil, Muito é tudo cômodo. muito cômodo, vantagens inúmeras, acabou a venda, tchau. Nunca mais. E hoje em dia o cliente tem tantas opções, é por isso que não existe mais fidelidade no mercado. Exato. Existem tantas opções e tantas possibilidades de prestação de serviço que nós vamos fechar com quem tiver maior qualidade global. Exato. E aí é um dos temas do nosso simpósio. Então tem que Muito fazer o ciclo completo de venda, de prestação de serviços e assim por diante. Professor Mauro, começou ontem. Começou Hoje eu posso participar, se eu não puder. Amanhã eu posso participar. Hoje nós temos o dia inteiro de atividades, Sim. pode participar, Avenida Joaquim Nabuco, em frente à Beneficente Portuguesa, Isso. principalmente a partir das 19 horas, com nossa atividade cultural, que aí é uma oportunidade também de ver um pouco da cidade, uma obra celebrando a cidade. E amanhã nós temos uma atividade fechada, vamos ter um passeio de barcos com esses delegados desses 35 centros binacionais brasileiros. Nós vamos ao Encontro das Águas e fazer uma palestra num hotel de selva com o Alexandre Slivnik, que é o maior especialista em Disney do mundo, é brasileiro, e ele vai fazer uma palestra sobre prestação de serviços de qualidade. Brasileiro. Exatamente, o maior especialista em Disney. No mundo da Disney. Exatamente, em prestação de serviços, que aquilo ali é um reloginho suíço. Certo. Então, no momento que você coloca o pé até você sair, você vai receber um atendimento que tem um ciclo de vida de nós, clientes, consumidores, que ele é perfeitamente regulado. Então, existe satisfação, existe uma intimidade com o cliente, o atendimento às necessidades do consumidor. E é isso que a gente busca. Porque a questão linguística, ela está resolvida. As metodologias, as abordagens, está resolvido. Ninguém no Brasil faz melhor do que os centros binacionais. Muito interessante. A prestação de serviços é que é um calcanhar de Aquiles. Puxa vida! Meu Deus! E a gente tem esse problema que não é crônico, ele pode ser resolvido. Pode ser resolvido. É educação, treinamento, capacitação. Total. Exatamente. Mudanças de políticas e culturas. Além desse especialista, tem outros nomes que estão participando? Outros nomes, ontem nós tivemos o ex-padre Zeca de Mello, que há acho meia década atrás, uma década atrás, ele era conhecido como padre surfista, é um carioca, que ele resolveu largar a batina, ele fez o doutorado dele no Vaticano, e ele largou a batina e ele acabou vindo para o mundo corporativo. Certo. E é fantástico como palestra motivacional, ele é muito da área de negócios. Nós tivemos a Marta Gabriel, maior especialista em cibridismo no Brasil. O cibridismo é o encontro do mundo cyber, né, de tecnologia com o mundo híbrido. Então, o cibridismo é o conceito de que o homem ele não está mais offline. Várias possibilidades. Um simpósio como esse. Exatamente. Quando é o próximo, hein? Daqui a 2 anos, em alguma capital do Brasil. Tá. Manaus, e tem um rodízio. Exatamente. Desse são 35 capitais brasileiras. Entendi. Manaus está tendo a oportunidade, a felicidade de sediar novamente, mostrar nessa data festiva um pouco da nossa cidade. Ontem estivemos no Teatro Amazonas com esses delegados, eles ficaram deslumbrados. E aí, a pergunta que fica é: por que não se visita o Brasil? Por que não se visita o Amazonas? Por que esse potencial gigante que está aqui de turismo não é apreciado? Porque nós temos uma questão de preços, de o serviço em si. É muito mais fácil você pegar um avião e ir a Miami e Orlando e ter uma excelente prestação de serviços com preços compatíveis ou mais baratos do que no próprio Brasil. Então, o brasileiro fica numa encruzilhada e se ele tiver alguma possibilidade ou condições, ele diz, não, eu vou para fora. Porque ele viaja no Brasil, tem situações e temos violência social, temos discrepâncias. Vai para São Paulo, na 25 de março, vai tropeçar naquela calçada que não está com uma boa estrutura, vai comprar produtos, digamos, de primeira linha. Olha já, não. Se Miami está a 4 horas daqui, por exemplo, de Manaus, falando... É uma ponte aérea. Uma ponte aérea. O dólar está alto, mas compensa. Tem um custo-benefício no atendimento. Exatamente. No restaurante, nas vias de acesso, nas outlets,
numa série de possibilidades que o teu dinheiro, o teu tempo que você deu juntando para fazer o câmbio ainda é um grande benefício. Ainda é um grande benefício, mas nós somos otimistas, Jackson, e acreditamos que isso está mudando, a cabeça das pessoas está mudando e a necessidade vai fazer com que os melhores sobrevivam. Claro, não tenha dúvida disso. Nós estamos caminhando para isso. Com certeza. Né? Com Os certeza. melhores sempre... Olha aí, por exemplo, o IBEU, fazendo aqui o merchan. Quando... eu quero fazer inglês. Vamos nos unirmos e vamos ao IBEU. Ok. Né? Deve ser o top of mind. É o top of Em mind. termos de inglês. Porém, a cidade é muito grande. Isso. Existem grandes oportunidades fora do IBEU. Nós estamos no Manauara, na Joaquim Nabuco e na Joaquim Nabuco. Mas o que acontece é que as pessoas hoje em dia, elas procuram as conveniências. Exato. E elas esquecem um pouco da qualidade. Isso. Então, a conveniência, às vezes, ela é um tiro no pé, porque você encontra conveniência, mas talvez você não encontre qualidade. Muito bom. Olha, Mauro, eu quero convidá-la a vir mais vezes aqui. Eu fico à disposição. Pode ser, não? Fico à disposição. Vanessa vai ficar muitos assuntos para a gente poder discutir. Vou guardar Tem muita aqui. coisa interessante, muita questão de capacitação, Isso. dessa visão mais global no mundo polarizado que a gente está, Isso. que é um mundo que está muito voltado para si mesmo, começando a ficar cada vez mais nacionalista, Isso. que é um perigo, um problema. Nós temos uma visão que ela é mais integrada ao que acontece fora daqui, com possibilidades de crescimento pessoal. Você faz uma língua, você muda de vida. Exatamente. Mais 2 minutos, por gentileza. Esse especialista sobre Disney, ele está compartilhando toda aquela estrutura. Amanhã tudo do nós vamos fazer. Nós estamos Tá ao vivo? Nós estamos ao vivo. É ao vivo. Ok, sim. Ele vai participar. Ele é, inclusive, reconhecido pela própria Disney. Ele mora dentro da Disney e faz essas palestras porque ele acabou se tornando o maior especialista no atendimento. Então, o que ele faz? Ele propaga essas capacitações e essa possibilidade dele. Ele embarca no estacionamento, a partir pega o carrinho, vai até a borboletinha lá, entra, tem a revista, tudo detalhado. Tem a esteira, tem os carrinhos, tem toda a classificação. É impossível você não... Eles trabalham, eu acho que vocês devem saber, eles trabalham com chaves. Isso. Chaves, são as chaves de sucesso. Então, essas chaves são sequências de procedimentos que uma não pode antecipar a outra. Então, vou dar um exemplo aqui, hipotético. Primeira chave, segurança. A segunda chave, cordialidade. Então, se eu tenho que sacrificar a cordialidade por causa da segurança, eu sacrifico. Entendi. Eu não posso tirar da ordem. Então eu tenho a segurança, a cordialidade não pode acontecer, aquela pessoa estava te causando algum problema, mas a segurança estava em jogo, eu mantenho a segurança. Passei pela cordialidade, eu venho agora chego na eficiência e assim por diante. Então são etapas. A Disney tem um programa com jovens do mundo todo, convidando-os para que ele passe as férias no complexo, nas bilheterias da Disney, para atender o público daquele determinado país. Exatamente. Inclusive, são jovens talentos. É uma questão que nós não trabalhamos muito no Brasil, que é a identificação e o celeiro de talentos. A identificação e a capacitação dessas pessoas que podem não necessariamente ficar na Disney, mas podem descobrir novas potencialidades. Muito bem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mauro Vieira, gestor acadêmico, está conosco aqui falando sobre o 38º Simpósio dos Centros Binacionais que está acontecendo na capital. Venha mais vezes aqui. Por favor, estou totalmente à disposição. Adoraria. Um prazer sempre. Muitíssimo obrigado.